Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo aqui da Matriz São José do Avaí. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa alcançar e evangelizar o maior número possível de pessoas, ok? E vamos rezar, vamos nos encomendar a Deus, para que seja um vídeo para a edificação da igreja, a salvação das almas e a glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai a nossa inteligência e o nosso coração, para que tudo aquilo que for falado aqui seja para a glória do Senhor Jesus, para a edificação da igreja e a salvação das almas, que caia no nosso coração e que possamos praticar, não só ouvirmos a santa palavra de Deus, mas que possamos ser praticantes da palavra de Deus, para que Jesus, nosso Salvador e Redentor, que deu a vida por cada um de nós, possa reinar hoje e sempre nos nossos corações e nas nossas famílias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E qual é o nosso assunto de hoje? Estamos, gente, na Semana Santa, Estamos vivendo aí o começo da Semana Santa. Hoje é Quinta-feira Santa. Começa o Tríduo Pascal, O que é o Tríduo Pascal? Os 3 dias que antecedem a Páscoa, quinta, sexta e sábado, vou fazer um resumo aqui rápido, onde não é o nosso assunto de hoje, tá? O nosso assunto de hoje é outro, mas eu quero fazer aqui rapidamente para você saber o que é o Tríduo Pascal, ok? E depois a gente vai para o nosso assunto de hoje, tá? A quaresma termina na quinta-feira, ok? À tarde, ok? E aí começa o que a igreja chama de Tríduo Pascal. Mas já na quinta-feira pela manhã acontece uma coisa muito interessante. O bispo se reúne com todos os padres da diocese. Por exemplo, aqui em Campos, Dom Roberto, na quinta-feira de manhã, se reúne com todos os padres da diocese, todos, e ali é abençoado os óleos, não é óleo de cozinha não, tá, gente? Os óleos que vão ser ministrados, os sacramentos da igreja durante o ano. O óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo da unção dos enfermos. Então o bispo vai, junto com os sacerdotes, abençoar ali por isso que chama-se a Missa dos Santos Óleos. E ali eles vão fazer a renovação do sacerdócio, porque na quinta-feira, à noite, é a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Na ceia que Jesus celebrou com os apóstolos, ele inaugurou 2 sacramentos. O sacramento da ordem, quando ele fala fazer isso em memória de mim, e a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, os padres vão estar junto com o bispo representa os apóstolos, ok? O bispo é sucessor dos apóstolos, tá?
Então os padres, junto com os bispos, né, eles participam ali da celebração da missa dos Santos Óleos e da renovação do sacerdócio, ok? Todos eles fazem essa renovação. À noite tem a missa do lava-pés. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos na última ceia, está lá em João capítulo 13, o padre faz esse gesto simbólico, né, de lavar os pés ali de 12 pessoas que são escolhidas. Ele faz esse gesto simbólico de Jesus que lavou os pés dos discípulos. Depois você pode ler, está lá em João capítulo 13. Tá? E depois o padre não vai dar a bênção final da missa. Se você for na missa na quinta-feira, tá? Você vai ver que o padre não dá a bênção final. Toda missa, o padre começa a missa dando a bênção, termina a missa dando a bênção. Na quinta-feira santa ele não vai dar a bênção. Tá? A igreja fica em silêncio, que já é quinta-feira, já estamos nos aproximando da sexta-feira santa, da morte de Jesus. Então a igreja já fica em silêncio, né? A música já cessa, não tem mais música, né? Ninguém toca mais nada. Tira-se do altar tudo que tiver no altar, o altar fica puro, não bota flor, tira a flor, as imagens já estão tampadas, já foram tampadas as imagens, e fica aquele silêncio. E aí o padre pega o Santíssimo, e aí a gente começa a fazer a adoração do Santíssimo ali, ou ali na igreja, ou, por exemplo, aqui na matriz, ou pode ser na igreja ali mesmo, ou no salão, que fica do lado. Antigamente, se fazia vigília de adoração a noite inteira, até o outro dia, às 3 da tarde. Hoje, né, por exemplo, aqui na matriz, o padre está fazendo só até meia-noite, porque hoje está muito mais perigoso, nem todo mundo tem carro. Os ônibus já não rodam mais, então às vezes tem pessoas que moram longe. Então, por medida de segurança, aqui na paróquia o padre deixa até meia-noite, né? Antigamente ficava a noite toda, até o outro dia. Hoje fica até meia-noite só. Tá? Na sexta-feira santa, dia de abstinência de carne, é o segundo dia do Tríduo. Tá? Dia de jejum, não se come carne na sexta-feira santa, todo mundo sabe disso. Né? O único que quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa não se come carne e se faz jejum. O jejum aqui eu já expliquei. Não é? Sexta-feira santa faz só um lanche leve, né? E depois mais nada. Ou você almoça ou você janta. Quem quiser também passar o dia inteiro só pão e água também pode. Aí depende de cada pessoa. Tem pessoa que aguenta, tem pessoa que não aguenta. Aí depende, a igreja é mãe, depende de cada um. Mas você tem que fazer um pequeno jejum nesse dia. Nada de sobremesa, né? Corta tudo que você gosta. Ok? Nesse dia é o único dia do ano que não tem missa. Porque o que é a missa? Morte e ressurreição de Jesus. A gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira nós estamos celebrando a morte dele. Então, não tem missa nesse dia. Então, 3 horas, tá? Tem a ação litúrgica, mas não é missa. A igreja continua em silêncio, todo mundo em silêncio, nada de conversa, nada de música, nada disso. Aí o padre entra em silêncio, 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus morreu, é a hora da misericórdia. Então o padre entra em silêncio na igreja, se prostra diante do altar, igual no dia que ele for ordenado, é muito bonito. O padre fica ali 1 minuto de silêncio ali, prostrado diante do altar, né? Uns 2, 3 minutos mais ou menos. E depois tem as leituras do dia, da Bíblia, não é? Aí depois tem a comunhão, né? Não é consagração, porque a missa é você consagrar o pão e o vinho. As hóstias já estão consagradas, então o padre pega a hóstia no sacrário,
que já está consagrada e dá para os fiéis. Não é uma consagração ali na hora, não. A missa é isso, né? É a consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Nesse dia não tem. Então, o padre já pega as hóstias que já estão consagradas e dá para o povo. E depois tem a adoração, a gente fala adoração da Santa Cruz. Aí tem os mal entendidos que falam, eu vou adorar um pedaço de madeira? Claro que não. É a adoração do Cristo na cruz, não é a cruz. A gente fala cruz, é uma maneira de falar. Mas não é, a gente não vai adorar a cruz, é o Cristo na cruz. Aí, né, eles vão colocar lá Jesus crucificado, e ali a gente pode, né, tocar, beijar, como se a gente estivesse ali mesmo no Calvário, né, diante de Jesus crucificado. Ok? E depois tem a procissão, tem a Via Sacra. A minha sobrinha no passado participou da Via Sacra, chegou chorando, né, por causa do teatro, né, fazendo teatro da morte de Jesus. Aí ela chegou aqui chorando, pranto de choro. Então, quer dizer, tem a Via Sacra, né, o ensaio da morte de Jesus, e depois tem a procissão do Senhor morto, onde, né, simbolicamente Jesus é descido da cruz, entregue à sua mãe, aquela imagem bonita que tem lá no Vaticano, né, onde Maria está com Jesus morto nos braços, e ali, né, faz simbolicamente, né, o sepultamento de Jesus, que é sexta-feira, e ele, né, Jesus vai morrer, e ali ele vai descer simbolicamente, né, a mansão dos mortos. Jesus morto, aí tem o sermão das 7 palavras de Cristo na cruz, aquelas 7 palavras que Jesus falou na cruz: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem, tenho sede, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todas aquelas palavras, né, que Jesus falou na cruz. Então a igreja faz uma meditação, ok? E depois, beleza, é a sexta-feira. No sábado, aí tem a vigília pascal, é o terceiro dia do tríduo. É a missa mais importante do ano. 8 horas da noite, a igreja está fechada, no escuro, você deve levar uma vela, onde a vela é acesa, naquela vela que se chama Círio Pascal. É uma vela diferente, não é essa mesma vela nossa, que a gente usa aí para acender em casa, não. Tem que ser uma vela especial, que a gente chama de Círio Pascal, que representa o quê? A ressurreição de Cristo. Tá? Então, naquela vela ali, é acendido o que a igreja chama de fogo novo, ok? Que simboliza o Espírito Santo. O fogo é o símbolo do Espírito Santo. E ali, em procissão, a gente entra na igreja com a vela acesa, o padre entra e a gente entra junto, acende as luzes, e aí vai acontecer a vigília pascal. É demorado? É demorado, é 2 horas, 2 horas e meia. Mas é uma coisa maravilhosa, gente. Quem participou, eu depois que eu participei, nunca mais deixei de participar. Faz uma leitura, pega a leitura lá do Antigo Testamento, desde lá do Gênesis, fazem-se várias leituras do Antigo e do Novo, depois faz a leitura do Evangelho, né? Aí a gente faz a renovação das promessas do batismo, todo mundo faz. Eu renuncio a Satanás, renuncio ao demônio, ao pecado, e a gente faz a nossa profissão de fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, creio na igreja. Nós fazemos a renovação do batismo. O padre joga água benta na gente. Olha que maravilha. É um sacramental. A água também é símbolo do Espírito Santo, a água viva do Espírito Santo. Né? E depois tem a consagração, a comunhão, e aí acaba, e depois no domingo de Páscoa, com a missa de Páscoa. Então, gente, é uma maravilha. Participe, meu irmão mesmo. Se você nunca participou, comece na quinta-feira. Quarta-feira já tem procissão, a procissão do encontro de Jesus com Maria. Tá? Mas não é obrigatório. Mas se você puder participar, maravilha. Mas a partir de quinta-feira, participe, que você vai ver a maravilha aqui. Quinta, sexta, sábado e domingo. Participe, que você, em vez de você ir para a praia, em vez de você ir para outro lugar,
Se você tem condição, participe da igreja. Você vai ver a maravilha que é, vai renovar a sua fé. Ok? Então eu fiz aqui, não é a nossa aula de hoje, mas eu quis dar essa explicação aqui, porque tem muita gente que não sabe. Às vezes está no canal agora, não é? Entrou no canal agora e não sabe o que é Tríduo Pascal. Fazer o quê? Então por isso que eu gastei esse tempo. Mas qual é a nossa aula de hoje? Estamos na Semana Santa, vamos celebrar a Páscoa domingo. Então eu quero falar um pouco por que os judeus não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Isso é uma coisa que sempre, né, a gente tem dúvida. Né? Por que os judeus não aceitaram Jesus? Foram os judeus que mataram Jesus? Isso é outra coisa também. Muita gente tem raiva até dos judeus, né? O Hitler, ele não era cristão, o Hitler, mas ele deu essa desculpa, né? Vamos matar os judeus porque os judeus mataram Jesus. Mas ele não era nem cristão. Mas ele é porque ele era ruim mesmo. Não é? Mas ele deu essa desculpa, né? Não, vamos matar os judeus porque os judeus mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Nós sabemos que, infelizmente, os nossos irmãos judeus não aceitaram, a maioria, né? Alguns aceitaram. Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus, e a Bíblia cita nos Atos dos Apóstolos que muitos judeus se converteram na época. E depois, na história da igreja, houve muita conversão dos judeus. Eu não posso dizer que são todos os judeus, eu estaria errando. É uma parcela, uma parte dos judeus. É mais o Estado de Israel, não é? Vamos dizer assim. Mas teve muitos judeus que se converteram, desde a época de Jesus e na história da igreja. Eu vou citar aqui 2 exemplos aqui, de história da igreja. 2 exemplos. Um judeu chamado Afonso Ratisbonne. Tem a história dele aí na internet. Eu já estudei um pouco sobre a história dele. Né? Muito interessante. Afonso Ratisbonne era judeu. Nasceu judeu e era judeu. Só que ele, acho que ele começou a estudar numa universidade onde ele conheceu um amigo que era católico. Tá? Ele era judeu. Esse Afonso Ratisbonne era judeu, só que ele, frequentando um colégio, ele fez amizade com um rapaz que era católico. E eles andavam juntos. Então, esse amigo católico era muito católico, fervoroso. E ele ia na igreja diariamente, sempre ele ia na igreja. Então, um dia, esse Ratisbonne, ele foi com esse amigo dele, de companhia. Ele ficou na porta da igreja. Ele nunca tinha entrado numa igreja católica. Ele ficou na porta. E o amigo dele falou: você me espera aqui, que eu vou ali conversar com o padre. Ele tinha que conversar com o padre alguma coisa. E ele falou para o amigo dele: você fica aqui na porta um minutinho, que eu vou só ali falar com o padre e já volto. Ele falou: tá bom, vai lá que eu te espero aqui. E ele ficou na porta da igreja, lá de fora, na porta, ali na entrada da igreja. E o pessoal, o rapaz foi lá conversar com o padre. Só que tinha um pessoal ali rezando na igreja ali. Se eu não me engano, estavam rezando um terço. Não me lembro o que eles estavam rezando. Mas tinha um grupo rezando. O homem teve uma visão. Quem que aparece para ele? Isso aí, gente. Ele conta na vida dele. Relatos dele. Tem livros aí. Deve ter na internet. Capaz na internet você achar. Tá? Eu li num livro a história dele. Né? Quem aparece para ele? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Nossa Senhora aparece para ele, não é? E ele tem um choque espiritual. Né? Eu acho que o pessoal estava rezando o terço. Não é? Eu acho que era. Então, Nossa Senhora aparece para ele. Na hora que o rapaz chega, o rapaz fala para ele, o amigo dele, judeu, fala para ele: eu quero ser católico.
que eu tive uma visão onde uma mulher me apareceu. Aí ele conta, né, toda a experiência do contato que ele teve com a Virgem Maria. Eu não me lembro se Nossa Senhora falou alguma coisa para ele, ou se Nossa Senhora só apareceu, ou se ele só viu, ou se ela conversou com ele. Isso aí não vou lembrar agora, que tem muito tempo que eu li a história. Só sei que ele falou para o amigo dele que queria ser católico. E ele foi batizado. E a conversão dele foi tão forte para a Igreja Católica que depois ele foi ser padre e monge. Então, primeiro ele foi batizado, porque ele não era batizado. Pediu para ser batizado, foi batizado. Depois foi ser padre e depois foi ser monge. Tá aí, judeu. Mais uma historinha. Eu gosto de história. Não sei se você gosta de história, eu gosto. Edith Stein, você já deve ter ouvido falar. Hoje é santa, canonizada pela igreja. Hoje é Santa Edith Stein. Mas você já deve ter ouvido falar nesse nome. Judia. Ela era judia. Ela, se eu não me engano, acho que ela participou da questão do Hitler, do nazismo. Não tenho certeza. No tempo que eu li a história dela. E ela era judia. E ela lia muito. Ela gostava muito de ler livros. E ela foi na biblioteca para pegar livros para ler. E ela começou a ler a vida dos santos. A vida de Jesus e a vida dos santos. Quando ela começou a ler sobre a vida de Jesus e a vida dos santos, ela se converteu de judia para católica. Foi batizada, não é? E hoje foi canonizada. Não me lembro o Papa que a canonizou. Hoje é santa. Santa Edith Stein. Judia. Era judia. Então, não são todos os judeus que não aceitaram Jesus. Muitos aceitaram, mas alguns não aceitaram. A elite judaica não aceitou, nem na época de Jesus, nem hoje. Os judeus, alguns, a maioria, ainda esperam o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Por que não acreditam? Tá? Tem a parte política e tem a parte religiosa. Eu vou falar um pouco sobre a parte política e depois a parte religiosa. Ok? Vamos para a parte política primeiro. Quando Jesus nasceu qual é o contexto do nascimento de Jesus? Quem dominava? O Império Romano. Foi o maior império da humanidade, que dominou o mundo inteiro. Tanto que quando caiu o Império Romano em 476, se achava que o mundo ia acabar. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Tudo foi derrubado, foi destruído pelos bárbaros. Só a Igreja Católica que ficou de pé. Então, gente, Jesus nasceu nesse contexto. O Império Romano dominou tudo, inclusive os judeus. Então, os judeus estavam dominados pelo Império Romano, pelos imperadores, que se julgavam Deus. Então, tinha que respeitar e obedecer o imperador, não é? Então, os judeus estavam sob o jugo romano, aprisionados, não é? Pagavam impostos muito ricos, de muito dinheiro para os romanos. Tanto, por isso que a gente vê lá no Evangelho Zaqueu, o próprio Mateus, que era apóstolo, era cobrador de impostos, era odiado até pelos judeus, não é? Zaqueu e vários outros que a Bíblia cita, que pagavam impostos altíssimos para Roma. Entendeu? Barrabás. Por que Barrabás se revoltou? Já expliquei isso aqui. O falso filho do pai. Que Barrabás também queria uma revolução. Ele era um judeu, estava sob o jugo romano, então ele queria a libertação que os judeus fossem libertos do poder romano. Então, essa é a parte política. Ok? Então, como Jesus não era um libertador social político, eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles queriam que Jesus fosse o quê?
como foi Davi, como foi Salomão, como foi o rei Saul. Lembra lá do Antigo Testamento? Aquelas guerras lá. Estamos estudando o Antigo Testamento, estudamos há pouco tempo, aquelas guerras entre os judeus. Lembra que os judeus guerreavam contra os pagãos e derrotavam os pagãos? Na época de Davi, Salomão, dos reis, dos profetas. Eles guerreavam e venciam. Por quê? Porque Deus estava com eles. Mas era o tempo da lei, não era. Agora não, agora estamos no tempo da graça, no tempo da misericórdia. Jesus manda amar os inimigos. Não é mais para isso. Não estamos mais nesse tempo. Mas os judeus não. Os judeus acharam que o Messias viria para libertá-los do jugo romano. Então, o Messias para eles viria o quê? Com capacete, não é? Com armadura, espada. Tanto que o Pedro lá decepou a orelha lá do Malco, né? Jesus falou para ele: guarda essa espada. Quem matar pela espada será morto pela espada. Não é isso. Esse não é o meu reino. Então, quer dizer, Pedro também, os apóstolos também estavam nessa mentalidade política. Do olho por olho, dente por dente. Defender a pátria pela arma, pelas armas. Entendeu? Então, quando Jesus, no domingo de Ramos, aparece humilde, montado naquele jumentinho, ele fala: esse não é o nosso Messias. Não é ele. Pensei que ele veio num cavalo branco, com espada para derrotar. Não, ele vem montado num jumentinho. Então não é ele. Tanto que Pilatos... Por que Pilatos não fez nada com Jesus? Claro, fez porque os judeus pediram. Mas ele mesmo ele lavou as mãos. Por quê? Ele viu um homem ali vestido daquele jeito, todo ensanguentado, coroa de espinhos, todo, né, chagado. Pilatos falou: esse homem ele não vai fazer nada contra o Império Romano, então vamos soltar ele. Entendeu? Então a parte política é essa daí. Entendeu, gente? Eu já fiz um vídeo aí sobre essa questão de política e religião. Então teve a parte política. Agora também teve a parte religiosa. Não é? Jesus também mexeu em algumas coisinhas ali da parte religiosa. Por exemplo, a questão do sábado. Gente, essa questão do sábado para o judeu era... No sábado não podia fazer nada. Nada. E a gente vê lá no Evangelho que Jesus, né, não obedecia mais o sábado, porque o sábado é coisa do Antigo Testamento. Jesus veio inaugurar o Novo Testamento. E depois da ressurreição, o dia do Senhor vai ser o domingo. Então Jesus não guardava sábado. Então os judeus começaram já a ficar com raiva dele, porque Jesus não guardava o sábado. Entendeu? Aí tem outras coisas, né, que, vamos dizer assim, Jesus começou a perdoar pecados. Os judeus se escandalizaram. Só Deus perdoa pecado. Esse homem está perdoando pecado. Mas eles não entenderam que ali era Deus feito homem. Jesus era homem, mas era Deus. Então ele tinha poder para perdoar pecados. Eles também não aceitavam. Eles tinham um pouquinho de inveja de Jesus. É verdade. Porque Jesus fazia os milagres que eles não faziam. Então houve um pouquinho de ciúmes também. Entendeu? Tinha muita hipocrisia na época deles. Eles falavam, né? Eles pregavam muito, mas eles não viviam aquilo. É falsidade. Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. Tem muito hoje também dentro da igreja. Não é? Gente, isso tudo que eu estou falando aqui não era a missão de Jesus. Eles não entenderam. Infelizmente, os judeus não entenderam qual é a missão de Jesus. Tá lá, a missão de Jesus está lá em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: João Batista viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio para isso. Para tirar o pecado do mundo. Essa é a missão de Jesus Cristo, que os judeus não entenderam. Entendeu?
Jesus é o servo sofredor, está lá em Isaías 53. Isso é outra coisa. Todas as profecias do Antigo Testamento batem em Jesus. Todas. Eu já fiz um vídeo aí sobre isso. Se você pegar desde o Gênesis, você vai ver que todas as profecias, vai nascer em Belém, vai morrer em Jerusalém. E se eu for falar aqui agora, eu vou passar aqui uns 40 minutos falando. Na cruz vai morrer sem falar nada, vai morrer entre dois assassinos. E tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Vai nascer de uma virgem, Isaías 7,14. Todas as profecias se cumpriram em Jesus Cristo. E mesmo assim os judeus ficaram cegos. Estavam cegos, estão cegos até hoje. Olharão para aquele que transpassaram. Porque São Paulo diz que os judeus vão aceitar. E é um sinal da vinda de Jesus. O maior sinal da vinda de Jesus, de São Paulo, é a conversão dos judeus. Os judeus vão aceitar, porque não tem outro Messias. E os judeus, gente, eles são o povo de Deus do Antigo Testamento. Povo escolhido. Os cristãos são posso dizer que não é continuação, é outra palavra que eu queria falar. Sucessão dos judeus. Como os judeus não aceitaram Jesus como Deus, então nós cristãos aceitamos, então a salvação chegou até nós. Isso também está nos desígnios de Deus. Os judeus não é o povo escolhido? Se os judeus tivessem aceitado, não tinha salvação para os pagãos. Então, isso aí São Paulo diz isso também. Como os judeus não aceitaram, a salvação chegou aos pagãos. São Paulo também fala isso. São Paulo foi pregar para os judeus não quiseram aceitar. Então ele foi lá e pregou para aqueles que não eram judeus. E a salvação chegou até nós hoje. Chegou no Brasil, chegou na Ásia, na África. Então é um desígnio de Deus. Isso quer dizer que Deus obrigou os judeus a não aceitarem? Não. Deus não toca na nossa liberdade, mas Deus aproveita aquilo ali, o mal, para do mal tirar o bem. Já expliquei isso aqui várias vezes. Eu não entendo. É um mistério, que eu também não entendo, mas é o desígnio dele. Como os judeus não aceitaram, a salvação chegou até nós. Mas os judeus vão aceitar, eles têm que aceitar. Porque não tem salvação fora de Jesus Cristo. Não tem. Não tem outro Messias. É ele o Messias. Entenderam? Agora, se vai acontecer, se eles querem que o Messias reconstrua o templo, não sabemos. Tá? Se vai haver essa reconstrução, a gente não sabe. Porque o templo dos judeus hoje é onde é uma mesquita muçulmana. E a gente sabe que o negócio ali, a briga ali é feia. Então, a gente não. Isso aí são coisas que uns falam que sim, outros falam que não. Não sabemos se vai reconstruir, se não vai. O que tem lá hoje é o Muro das Lamentações. Que os judeus ficam rezando lá e até os papas já foram lá em respeito aos judeus. Mas eu quero encerrar falando duas coisas. Primeiro, não podemos dizer que os judeus são amaldiçoados, culpados da morte de Jesus, nada disso. A igreja não ensina isso. No começo da igreja, houve uma certa hostilidade entre os judeus e a igreja. Hoje não. Hoje a igreja tem um diálogo maravilhoso com os judeus. É chamado diálogo interreligioso. Não é ecumenismo. Ecumenismo é com aqueles que são cristãos. É um diálogo. A igreja hoje tem um diálogo maravilhoso. O Papa hoje tem muita amizade com os rabinos judeus. Tanto que você vê que quando o Papa morre, vai muitos rabinos lá no Vaticano. O Papa a igreja chama os judeus nossos irmãos mais velhos. E são nossos irmãos. Creem no único Deus, como nós também cremos. Eles não creem em Jesus, mas em Deus eles creem. Então não podemos amaldiçoar os judeus, que os judeus têm que morrer. Nada disso. Nada disso. O nosso catecismo diz uma coisa bem forte.
Os judeus da época tiveram a sua parcela de culpa, mas não foram eles que mataram Jesus. Quem matou Jesus? Todos os pecadores, inclusive eu e você. É triste falar isso, mas é triste. Por isso que você não pode apontar o dedo para os judeus. Por que Jesus morreu? Foi pelos pecadores? Você é pecador? Eu sou. Então quem matou Jesus fui eu e foi você. Não foi só os judeus. São Paulo vai dizer uma coisa fortíssima, pesadíssima. Quando a gente peca, a gente está crucificando Jesus de novo. É verdade. Então não podemos culpar só os judeus. Os judeus da época tiveram a parcela deles, como os romanos também tiveram. Então não foi só os judeus. Mas quem matou Jesus? Aliás, ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele próprio diz, da boca dele: ninguém tira a minha vida. Lá no Evangelho de São João: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu dou a minha vida. Tanto que depois ele ressuscita de novo. Ninguém matou Jesus. É um desígnio de Deus. Ele deixou se matar. Entendeu? Então não tem esse negócio que a culpa é dos judeus, nada disso. Esquece isso. Ok? Agora, infelizmente, como eles ainda não aceitaram Jesus, então eles ainda, por exemplo, a Páscoa deles é diferente da nossa. Tá? A Páscoa judaica é uma, a Páscoa cristã é outra. Não é nem no mesmo dia. A nossa Páscoa, é diferente da Páscoa judaica. A deles é no 14 de Nissan. A nossa não. A nossa acho que é no primeiro domingo depois da lua cheia de 21 de março, no hemisfério norte. Tá? Não vou explicar isso aqui agora porque tem que ter tempo e nós já estamos aí no final do vídeo. Mas a nossa Páscoa é uma, a Páscoa deles é outra. A nossa Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus, é a passagem da morte para a ressurreição de Cristo. A Páscoa judaica, eles relembram o quê? A saída do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã. Mas essa Páscoa judaica ela é importante, tanto que na missa, na quinta-feira, a gente reza Êxodo 12, que fala da Páscoa judaica, onde eles rezam o Salmo, esqueci agora o Salmo que eles rezam, lembrando dessa passagem, acho que é o 118, se eu não me engano, não tenho certeza. É o Salmo que lembra a passagem que eles percorreram do Egito para Canaã. Agora, por que a igreja lê na quinta-feira o texto de Êxodo capítulo 12? Porque tem a ver com a nossa Páscoa cristã, com a nossa vida, com a nossa salvação. Eles estavam indo para onde? Da escravidão do Egito para Canaã, da terra prometida. Então, a igreja faz uma correlação com a nossa vida. A nossa escravidão do pecado, que Jesus nos resgatou, para eles é Moisés que resgatou o povo. Foi Deus que resgatou o povo através de Moisés, não foi? Para nós não. Jesus nos libertou da escravidão do pecado para nos levar para a terra prometida, que é o céu. A nossa terra prometida não é Canaã, não é essa terra, é o céu. Olha como é que a Páscoa deles é mais para essa vida. A nossa Páscoa é muito mais espiritual. Tá vendo, gente? Se a gente entendesse essas coisas, por isso que é bom a gente fazer teologia. Na teologia a gente estuda tudo isso. A gente passa a ver as coisas com outro sentido. Então, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa. Aproveite essa semana para rezar mais. Se você não pode ir para a igreja, fique em casa meditando na Páscoa, na televisão, na Canção Nova, na Rede Vida, na Século XXI. Mas se você puder ir para a igreja, vá para a igreja. Você vai ver que maravilha é essa semana. É a Semana Santa, é a nossa semana maior. Depois que eu aprendi isso, eu vou falar de mim. Eu vou encerrar falando de... Eu gosto de falar de mim, mas eu vou falar porque é verdade. Quem me conhece sabe. Antigamente, antes de eu saber isso, de eu fazer teologia, de eu entender essas coisas,
Antes disso, no Natal e na Páscoa, eu não dava importância. Eu saía, eu ia em festa, eu viajava. Hoje em dia, não. Natal eu não viajo, passo na igreja. E Páscoa eu não viajo. Tem gente que faz churrasco na Sexta-feira Santa. Você está comemorando o quê? Morte de Jesus? Tem gente, eu vou pra praia. Tem gente que vai pra praia na Semana Santa. Você vai pra praia fazer o quê? Eu vou descansar. Descansa em casa. Entendeu? A Páscoa não é para você descansar. A Páscoa é para você participar. Ou na igreja, ou em casa, assistindo pela TV. Se você não pode ir para a igreja. Amém? Uma feliz Páscoa. Uma feliz Semana Santa. Que Jesus Cristo possa renascer na nossa vida e na vida da tua família. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor ressuscitado caminha conosco hoje e sempre.